Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Estamos aqui nesse tempo de ministração da palavra. É um culto gravado da nossa igreja do Evangelho Quadrangular do Jaguaré. Todos os domingos, no final da tarde, nós publicamos este vídeo, sempre uma mensagem para a Igreja de Cristo, para todos aqueles que querem e estão buscando o Senhor. Amém? E a mensagem de hoje é uma mensagem específica, mas também universal. Coloquei aqui como título, que é a carta do apóstolo Paulo para a Igreja do Evangelho Quadrangular do Jaguaré. Sim, vou ler aqui uma carta que está escrita na palavra de Deus, que é para você, que é da Igreja do Jaguaré, mas também é para você, que não é da igreja, mas que está buscando a Deus. Portanto, minha oração nesse momento é que a palavra de Deus, que será lida nesse momento, venha falar ao seu coração. Amém? Então a mensagem eu vou ler aqui a partir do capítulo 1 da carta de Filipenses. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 3. Começamos então a mensagem desta forma. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pois então, começamos bem. A palavra de Deus diz para você que está ouvindo esta mensagem: Ele, o Deus Todo-Poderoso, irá completar a boa obra que começou em sua vida. Você que aceitou a Jesus, se rendeu, confessou seus pecados a Ele, saiba que Ele irá completar a boa obra. Basta apenas você não desistir. Fazer como nós estamos fazendo nesse momento. Está buscando mais ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Ele vai completar a boa obra na sua vida. Não desista. E vamos continuar a mensagem aqui, lendo a palavra de Deus. Filipenses, agora capítulo 2, a partir do verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere uns aos outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, Paulo falando aqui é a igreja de Filipenses, mas aqui para a igreja do Jaguaré, né? Amados, toda qualquer motivação, né? Tenha em mente um só espírito, uma só atitude como igreja, né? Não faça nada por ambição ou vaidade. Está aqui em comunhão na igreja do Senhor, saiba que mantenha-se motivado, né? Mas tenha apenas um único pensar, que é o amor de Deus, a palavra de Deus na sua vida, para que Deus complete a boa obra que começou em sua vida. E ele fala aqui mais profundamente, mais humildemente, considere uns aos outros superiores a você mesmo. Comunhão, né? Humildade. E olha aqui que ele continua na palavra. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo o que devia apagar, era algo a que devia apegar-se. Mas Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Atitude nossa igual a de Cristo. Humildade, esvaziar-se a si mesmo. Então a carta de Paulo
a igreja do Jaguaré é que, amados, Deus vai continuar a boa obra, mas mantenha-se firme, tenha uma atitude a mesma de Cristo, né? Esvazie-se de si mesmo e considere os outros, o amor, a união, a unidade, comunhão em Cristo, né? E continue a caminhar em Cristo. Continuando aqui no verso 9 do capítulo 2 de Filipenses. Por isso Deus o exaltou. Deus falando aqui de Jesus, né? Exaltou o Senhor por ter humilhado, sendo Deus, não considerou sendo como Deus. Humilhou-se, se esvaziou e se tornou uma forma de homem. Ele deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Atitude para os nossos dias hoje, igreja do Evangelho Quadrangular. Esvazie-se de si mesmo, né? E confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os dias, todos os momentos da nossa vida, né? Declare, Jesus Cristo é o Senhor, porque os nossos joelhos se dobraram a Ele e rendemos a Ele toda a honra e toda a glória pelas nossas vidas, por o que temos e pelo que não temos, né? Esvazie-se a si mesmo, considere os outros maiores que você mesmo e viva em comunhão na Igreja de Cristo, né? Continuando aqui no verso 12 do capítulo 2 de Filipenses. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas e discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo falando aqui na época para os filipenses que se sentiria e se orgulhava pelo fato de aqueles irmãos em Cristo de Filipenses, né, estar retendo a palavra de Deus. Então, esta passagem aqui, amados, que eu quero destacar, igreja, vocês devem ser e são como estrelas que brilham no universo, porque retém a palavra de vida, retém a palavra da vida, que é a palavra de Deus em seus corações. E fazendo isso, vocês serão estrelas que brilharão no meio da corrupção, serão inculpáveis, né? Aqui a carta lida aqui, fala que seremos uma geração, somos luz no meio das trevas, né? Porque está dizendo aqui, né? Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Ou seja, aqueles que continuam obedecendo a palavra de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus, se tornam filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, né? Capítulo 3 de Filipenses, verso 13. E a partir do verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Paulo dizendo aos Filipenses, e essa palavra para nós. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-se das coisas que já se passaram. Um grande conselho para esse momento, nesta mensagem, para você que está muito preso no passado, aos problemas. Não se atenha aos problemas do passado. Prossiga,
persevere, continue, seja luz no meio das trevas, né? Seja a palavra de Deus viva no meio das familiares, onde você trabalha, e persevere, né? Porque a palavra aqui nos diz que é um conselho importante, porque muitas pessoas ficam presas ao passado. Paulo foi um grande judeu, conhecedor da Torá, mas não conhecia Jesus. E tudo que ele teve e conheceu, ele considerou como nada após ter conhecido a salvação a partir de Jesus. E ele não ficou preso a essa antiga glória, se é que podemos dizer assim, na vida dele. Ao contrário, se esqueceu de tudo para seguir e prosseguir ao alvo, que é a salvação que ele conheceu em Jesus. E é isso que nós devemos prosseguir e continuar, amados. Né? Finalizando, capítulo 4 de Filipenses, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Alegria no Senhor. Olha o recado, alegrem-se sempre, não é? Fiquem alegres, alegrem-se sempre. E a palavra de Deus está dizendo para o seu coração que está um pouco triste, desanimado, desmotivado, ou está alegre todo o tempo. Deus reafirma, continue alegre, mantenha-se alegre no Senhor, né? E aqui ele reforça, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Fiquem alegres. Continue vivendo a palavra de Deus. Né? Está doendo? Não precisa ficar demonstrando que tem dor. Glorifique a Deus no momento de tristeza, mas também no momento de alegria. Em todo o tempo, alegrem-se no Senhor. E a alegria diz respeito não só a estar contente e sorrindo, mas uma felicidade que o mundo não conhece, porque você está, todos nós estamos, seguindo a palavra de Deus para uma esperança única que é a vida, junto com Deus. Aqui é um momento, um tempo só da fase da nossa vida. Porém, com o Senhor, a vida eterna é tremenda. Devemos alegrar, não ficar olhando para o hoje, mas para o amanhã que temos no Senhor, amados. Alegrem-se sempre, né? E aqui essa passagem me chama a atenção, que eu queria destacar, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e mente, né? É algo que é inexplicável. Em qualquer momento você ter paz. Declaro aqui em nome de Jesus que a paz de Deus transborde o seu coração, que o seu coração sinta a paz de Deus, porque esta paz guardará o seu coração e sua mente nos dias de angústia, nos dias de alegria, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, você terá a paz de Deus. Amém? E para finalizar essa mensagem, amados, quero terminar aqui com Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, passagem conhecida, né? Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensamentos, foco. Irmãos, dispersão, distração, perda de tempo. Para mim e para você, Deus está dizendo, para a gente finalizar aqui, Igreja do Jaguaré, todos os irmãos em Cristo Jesus, né? Tenha um pensamento focado no céu, na palavra de Deus. Tudo que é bom e agradável a Deus. Aquilo que não agrada a Deus, aqueles pensamentos
que são de destruição, pensamento destrutivo da sua vida. Não. Deus diz assim para você, não. Pare de pensar, pare de gastar tempo pensando nos problemas. Pense na solução. Pense na solução, que é Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Foque em tudo que for de excelência. E excelência está aqui na palavra de Deus. Tenha foco. Né? Não se disperse, não se distraia e não fique com pensamentos negativos. Mude de atitude, mude de pensamentos. Comece a meditar mais na palavra de Deus, ore mais. Né? E para finalizar, verso 9 do capítulo 4, ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram através da palavra. E o Deus de paz estará com vocês. Põe em prática. Põe em prática, amados. A palavra aqui, começamos dizendo o seguinte, tome posse, né? Aquele que começou a boa obra vai terminar a sua vida, né? Tenha todos nós um único espírito, uma única atitude em Cristo Jesus. Tenha a humildade, como Cristo teve. Esvazie-se de si mesmo, né? Esvazie-se de si mesmo. Ponha em ação a salvação que há em você. Sim, ponha em ação. Não discuta, não faça discussões e seja irrepreensível, sejam estrelas que brilham no universo, no meio de uma geração corrompida. E aqui, lá em Filipenses, nós lemos o mais do mesmo, né? Que é a orientação quando Paulo falou, escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo, mas é segurança para nós. Falar tudo isso que nós falamos é mais do mesmo, mas isso é para nossa salvação. Receba esta palavra em nome de Jesus, que a paz de Deus esteja no teu lar e na sua vida. Amém. Glória a Deus.